Voltamos, meus queridos, segundo tempo da nossa aula hoje, na segunda-feira, dia 1º de agosto de 2022, tá? Só retomando como eu tinha conversado com vocês no primeira aula, ó, estamos voltando às aulas nesse segundo semestre do ano de 2022, mas atenção, tá? A gente ainda está no módulo 1, tá? Então vai até setembro esse módulo 1, tá? Então o mesmo módulo que a gente começou lá no primeiro semestre, ok? Então a mesma disciplina, os mesmos professores, não sou só eu, tá? Os outros professores também, tá? Então a gente vai dar continuidade, tá? A aula de hoje não é uma aula de revisão, é uma aula de continuidade ao que a gente trabalhou lá no primeiro semestre. A gente conversou um pouquinho sobre tecnologia, falou sobre o que é tecnologia, falou sobre web, internet. Hoje a gente está conversando um pouquinho sobre segurança da informação, que isso vocês vão aplicar tanto na empresa como na tua vida pessoal, tá? Parte desses princípios de segurança da informação vocês já vão aplicar agora nos trabalhos que vocês vão utilizar durante o curso técnico de vocês, tá? Então o professor mediador não vai aceitar, tipo, eu perdi meu trabalho. Não, pô, por que eu não vou aceitar? Porque você já sabe sobre segurança da informação agora, tá? Vão saber como proteger o dado de vocês e salvar os arquivos em mais de um lugar. Se aquele arquivo ele é muito importante, salva num dispositivo, salva na nuvem, salva num pendrive, salva em vários lugares para justamente garantir que aquele arquivo esteja protegido por você, tá bom? Então na aula de hoje, ó, segurança da informação e privacidade, tá? É o tema da nossa aula de hoje, educação tecnológica e midiática. Como eu disse para vocês, segurança da informação ela é movida através de pilares. Quem são esses pilares? É quem sustenta a segurança da informação. Os três principais são a disponibilidade. O que é isso? É acessar aquele teu arquivo, aquele teu dado a qualquer momento, tá? Integridade é que aquele teu arquivo ele não foi corrompido, não mexeram nele. Certo? Como assim não mexeram, professor? Lembra lá do exemplo? O RH mandou para o setor financeiro, tá? O RH que eu digo é o setor de recursos humanos, mandou para o setor financeiro que vai ter um aumento de 2% no salário dos funcionários. Alguém mexeu no e-mail e alterou o dado de 2% para 20%, ou seja, foi modificado, tá? Com más intenções. Tá? Então, eu garanti que eu consegui saber quando aquele arquivo foi mexido. Tá? Pessoal que edita texto na nuvem, por exemplo, tá? Dá para ativar no editor de textos justamente quando houve modificação. E quem fez aquela modificação do arquivo? Tá? Então é interessante que vocês ativem isso, tá bom? Às vezes a modificação é com intenção, tá? Então, por exemplo, é alguém assinando um documento, tá? Eu vou saber, tá? Quem foi que assinou, quando foi que foi assinado. E a confidencialidade, professor, ele vai garantir que somente as pessoas autorizadas tenham acesso àquilo dali, tá? Então, a senha vai proteger. Sabe o WhatsApp? Tá? O WhatsApp ele tem uma senha também, tá? Então, às vezes, a gente tem que ativar aquilo dali. Ele pergunta toda vez? Não, mas periodicamente ele pergunta. Quem ativou lá o código de segurança, ele vai, de vez em quando, ele vai lá. Qual é a senha aqui? Aí, meu filho, se você não sabe a senha, você perde o acesso àquelas contas, tá? Então, as senhas, elas garantem justamente que apenas as pessoas autorizadas terão acesso àquelas informações. Confidencialidade, garantindo o princípio da confidencialidade. Mas a gente tem mais outros dois princípios muito importantes, que é da legalidade, da autenticidade, tá? E esses princípios eles estão mais ligados à nossa legislação brasileira, tá? A legalidade ele garante que a informação que foi produzida em conformidade com as nossas leis, tá? Ao longo da nossa aula de hoje eu vou mostrar algumas leis que a gente tem aqui no Brasil, tá bom? E a autenticidade ele garante que num processo de comunicação
remetentes sejam exatamente o que dizem ser e que a mensagem ou a informação não foi alterada após o seu envio. Tá? Então, a autenticidade, normalmente ele vai estar ligado aos certificados digitais. Tá? Então, hoje em dia, a gente tem os mecanismos de certificados digitais. O certificado digital, ele não é exatamente um papel, né, que a gente recebe certificado com o nosso diploma, né? Diploma de técnica em administração, diploma em curso superior. Não é. Um certificado digital é que vai garantir justamente a autenticidade. De você dizer que você é da empresa Menininho de Jesus, não sei, tá? Então, estou inventando aqui aleatoriamente o nome dessa empresa, tá? Então, vou garantir que é essa empresa de fato. Então, preciso criar um certificado digital. Minha empresa precisa ter um certificado digital justamente para garantir essa autenticidade. Ok? Beleza. E de quem é, afinal de contas, que a gente precisa estar protegido, tá? Bom, as ameaças são muitas, tá? Pode ser uma ameaça aleatória, mau tempo, por exemplo. Caiu uma chuva aqui. Eu não sei se vocês têm esse ditado na cidade de vocês, mas aqui em Teresina a gente tem um ditado. Aqui em Teresina não pode... o pessoal até fala, o cachorro não pode fazer xixi no poste da rua que falta energia. Tá? Hoje em dia até que já melhorou um pouco, mas era muito comum, tá? Período chuvoso, a energia da cidade inteira caía. Então era muito comum até nas casas as pessoas usarem os tais no breaks. Hoje em dia até que diminuiu um pouquinho esse uso, até porque os computadores melhoraram bastante a tecnologia deles. Tá? Então havia muito essa ideia das quedas de energias prejudicarem, quebrarem, queimarem os dispositivos eletrônicos. Tá, os computadores, tá, nas residências das pessoas. E aí, claro, perdia todos os arquivos das pessoas, fotos, documentos, trabalhos e por aí ia indo. E claro, nas empresas também, da mesma forma, tá? Pode ser justamente o mau tempo. Tá? A mal estruturação da tua empresa, da tua casa. A minha empresa agora a gente alugou um espaço, tá? Então acontece muito isso. As empresas começam a crescer, a melhorar, elas não vão comprar um espaço, elas alugam, tá? Salas comerciais para trabalharem. Então essas salas que já são um pouco mais velhas, tá? A fiação também está mais velha e ela tende a queimar, né, a dar problemas, tá, com os nossos produtos eletrônicos, tá, principalmente quando a gente coloca muito produto eletrônico, né, então às vezes é lá no quadro de energia geral, ele não está suportando a energia o suficiente que você vai ter. Tá? Então isso pode ser uma ameaça, mas a gente pode ter malícias, né, pessoas maliciosas ali querendo os teus dados, tá? Colocando-se à frente, dizendo que eu sou uma pessoa oficial. Vou mandar um e-mail aqui para o Raik, dizendo que eu sou do Banco do Brasil. E mandar um e-mail para o Raik falando, olha, aqui é do Banco do Brasil e você fez uma compra aí de um valor de R$2.000. Se você não fez essa compra, coloque aqui os seus dados no nosso site para poder cancelar essa compra, né? Aí o Raik vai coração apertado, R$2.000, professor, eita, não tem nem essa conta para pagar, não tem nem esse dinheiro para pagar, professor, e agora como é que vai ser e tal? Tu vai desesperado, clica lá no link, tá? E aí, pronto, aí começou a tragédia, né? Clicou num link de uma pessoa maliciosa e isso já foi o suficiente para que essa pessoa ultrapassasse os firewall, né? Lembra lá das paredes de fogo, e elas conseguirem acessar a tua vida pessoal e, claro, teus dados, vai começar a colocar teus dados ali. Coloca o CPF, coloca o nome da conta, coloca a conta do banco, coloca a senha, né? Se for porventura Raik tivesse conta do Banco do Brasil, tá? Então, claro, né, que algumas pessoas vão ficar tipo, eu nem tenho conta no Banco do Brasil, professor, então estou ligado que não é meu, tá?
Mas uma pessoa ou outra acaba caindo nisso e sim, seus dados são aí roubados. São ameaças, pode ser uma pessoa maliciosa, pode ser um software malicioso, como pode também ser problemas estruturais que a gente vai ter na nossa cidade ou na nossa residência, no nosso espaço de trabalho. Ok? Então, quando um ativo, tá, da informação sofre um ataque potencial, podemos entender como ameaça. Este poderá ser efetuado por agentes externos, tá? Empresas, pessoas, ou internos, tá? As pessoas que pertencem à própria organização. Se prevalecendo as vulnerabilidades apresentadas pelo sistema da empresa. Ok? Em geral, quem vai fazer isso de forma intencional, seja de dentro ou de fora da empresa, tem uma boa formação técnica da informática, tá? Para justamente entender o que é um malware, entender como burlar aí os nossos princípios da segurança. Por isso você fala assim, professor, essa ideia de segurança da informação, de antivírus, eu não entendo muito bem. Então, por que a gente tem uma disciplina de educação tecnológica para falar justamente sobre esses princípios da segurança da informação? Para que a gente possa refletir e saber como a gente pode se proteger. Porque quem tiver aí as más intenções, com certeza vão saber como burlar e nos enganar. Tá? Vai ter muito e-mail muito mal feito, tá? Que vai chegar pra gente. Nossa, mas que e-mail mal feito, minha gente. Tem nem a imagem, não tem nem o logotipo da empresa, do banco e tal. Tá? Nossa, você não vai confiar tranquilamente. Então, sim, vai ter pessoas aí sem um pingo de noção, tentando nos burlar, tá? Mas vai ter muita gente muito boa, tá? Que vai conseguir burlar. E vai, mesmo a gente falando assim, olha, isso aqui garante a segurança? Não, não garante, tá? Mas são alguns, a gente vai mostrar aqui para vocês agora algumas formas da gente identificar se um site que a gente vai entrar é ou não é seguro. Claro que todos esses não são 100%, não vai garantir 100% a tua segurança, mas se não tiver isso aqui que a gente mostrar, é que tu foge, tá? Então, mesmo você acessando um site 100% seguro, tá, que apresente algumas características de segurança, ele nunca vai ser 100% seguro, tá? Então, bora lá. Opa. Foi? Foi. Pronto. Tipo de ameaças que a gente pode ter também, ó. Ameaças naturais são fenômenos de natureza, incêndios, enchentes, terremotos, tempestades, poluição, pode chegar na tua empresa. Por isso a gente tem que entender que os princípios, tá, da integridade, por exemplo, e da disponibilidade, vão falar, por exemplo, que os nossos dados não vão estar só naquele dispositivo lá na minha empresa, mas tá na nuvem também. Tá? Por quê? Porque se tiver um incêndio, aí a gente consegue proteger. Tá? O que os museus hoje em dia fazem, por exemplo, com documentos? Eles digitalizam os documentos, os livros. Por que, professor, eles querem isso? Porque se porventura tiver um incêndio, destruir aquele documento histórico, tá? Eles têm pelo menos aquele arquivo que digitalizado. Tá? Então, sim, dependendo de onde vocês forem trabalhar, vocês vão ver que esses princípios de segurança não estão apenas no nosso computador, no nosso celular, mas estão em qualquer acesso aos nossos materiais das empresas que a gente trabalha. Tá? Tem as ameaças involuntárias, tá? Causadas por acidentes, erros, tá? Um funcionário mal treinado. Tá? Então, um funcionário mal treinado, como assim? Ele acabou de entrar, aí ele vai lá, erra os códigos e apaga o arquivo, e aí, perdeu tudo, tá? Então, não, a gente tem um backup feito em um outro lugar, então isso é importante também, tá? Então, estou editando um trabalho, eu estou com o meu arquivo original em um outro lugar, tá? Para garantir que aquele arquivo, se qualquer problema de arquivo corrompido, eu não preciso criar o documento do zero. Opa, tem um arquivo, uma cópia em um outro lugar. Disponibilidade também, tá? Então, a disponibilidade, ela garante justamente nos livrar dessas ameaças involuntárias e até mesmo naturais, tá? Voluntárias, aí sim são as pessoas maliciosas, seja as internas da própria empresa, que já conhecem, e essas são as mais perigosas, porque ela sabe qual é a vulnerabilidade da tua empresa.
tá? Ela tá ali dentro, tá? Ela sabe onde é que tá falhando. Ela sabe quais são os pontos fracos. Vocês vão trabalhar sobre essa ideia quando vocês estiverem falando, acho que como dito com o professor André Loyola, tá? Os pontos fortes e os pontos fracos, as ameaças e as oportunidades. Então, muitas vezes uma pessoa que é de dentro da empresa, tá? Por isso que nem todo mundo da mesma empresa tem acesso a tudo. Tá? Então, eu estou lá no departamento de venda, mas eu não acesso o financeiro. Então, o financeiro não acessa também as vendas. Ele não acessa o RH. Mas por que essa falta de comunicação, professor? Para garantir que os nossos arquivos não sejam corrompidos, para garantir a confidencialidade das nossas informações. Tá? E, claro, a integridade também. Tá? Evitando essa palavrinha aqui, ó, terrível, assustadora, os tais malwares, tá? Então, os programas mal intencionados, né, maliciosos, tá? E aí entra como malwares, vírus. Meu computador deu vírus, professor. Aí perde tudo, o computador desliga sozinho, tá? Tem os worms, né? Worms em inglês minhoca, né? Então eles vão destruindo os arquivos, né? Tem essa propriedade das minhoquinhas serem seres detritívoros, então as worms também. Tá? Tem os cavalos de Troia, lembra lá da história? Cavalo de Troia, tá? Era um presente dado, muito bonito, né? Então, nossa, um cavalo de madeira bem grande, bonito, mas lá dentro tá cheio de soldado. Então, cavalo de Troia é desse jeito. Você baixa um arquivo com intenção, baixei aqui um filme. Tá? Baixei aqui um filme. Qual é o filme que tá estreando agora no cinema? Nem eu sei. Doutor Estranho 2. Vou assistir de graça e tal. E aí ele veio com um monte de arquivo, de vírus, de worms, tá? Então é muito comum quando as pessoas baixam esses arquivos por debaixo dos panos, né? Aqueles arquivos ilícitos. Se você quer ouvir uma música, o CD aí do Wesley Safadão, da não sei qual outra banda. E aí, junto com aquele arquivo que você quer, que você quis, que é legal, vem aí o malware junto, cavalo de Troia, tá? Então, são coisas que a gente precisa estar ligado, com cuidado. Então, peraí, onde é que eu estou baixando esse site, tá? Então, normalmente, nesses sites é de baixar livre e tal. Pode ser que venha algum arquivo aí a mais, e esse arquivo a mais é o malware, ok? Beleza? E tem outros, tá? A gente vai conversar um pouquinho na aula de hoje sobre phishing, tá? Phishing, tá? É uma forma, tá? De man in the middle, tá? Que é de uma pessoa está ali para captar de fato os teus dados, tá? Vamos ver aqui um pouquinho sobre ele, ó. Segurança da informação não está restrita apenas a dados empresariais. Atenção, então essa aqui é importante para a gente no dia a dia da gente, certo? Onde a gente coloca os nossos dados, tá? Meu endereço, meu nome, meu CPF, meus dados dos bancos, cartão com senha, tá? Mais do que nunca, usuários comuns usam a internet apenas para conversar com amigos, pelas redes, mas também para comprar. No nosso último semestre, a gente conversou sobre o e-commerce, tá? Eu dei um foco bastante na aula do e-commerce para como podemos vender online, mas a gente é cliente. A gente pode comprar online, tá? Alguns de vocês relataram. Professor, eu já comprei online e tal, é mais barato, é mais rápido. Que alguns de vocês me relataram isso aqui no chat, tá? Então, quando a gente compra online, a gente acaba colocando os nossos dados ali de alguma forma, nem que seja só o endereço. Não, professor, eu gerei boleto, eu fui pagar o boleto lá na loteria, tá? Tem gente que não vai confiar. E tá certo, é uma forma de vocês protegerem, tá, os dados de vocês, tá? Mas ainda assim você vai estar colocando teu endereço, colocando algum dado teu ali, e é importante a gente manter nossa segurança, tá? A exposição de dados sensíveis, seja como o nome incompleto, um documento, ou mesmo o banco que você usa, ou mesmo não, principalmente o banco que tu está usando. Tá? E normalmente quem compra no cartão, né, cartão de crédito, de débito, vai colocar não só isso, mas vai colocar senha. Tá? Então aí pronto, quem tem aquela informação ali,
certo? Pode fazer estrago, tá? É o meu caminho andado para os fraudadores aplicarem golpes de identidade. O principal, mais conhecido, é o phishing, tá? Fish, em inglês, é peixe. E fishing seria pescar, tá? Então, phishing seria, em tradução literal, seria pescar. Essa imagem aqui mostra basicamente o que está acontecendo. Então, tá aqui o usuário no computador, tá? Digitando a sua senha. Ele tá achando, esse usuário tá achando que ele tá digitando aqui, ó, no site. Mas ele não tá no site, ele tá, ó, em uma página maliciosa, tá? É aquela historinha que eu falei para vocês, tá? Chega um e-mail para mim do Banco Santander falando, olha, a compra que você fez foi autorizada. Caso você não tenha feito, clique aqui pra gente dar prosseguimento. Aí você fala, eita, eu nem sabia que eu tinha conta lá. Tu clica no link aí. O site que vai aparecer pra gente não é o site do Santander. É um site que vai parecer o site do Santander, mas ó, é do carinha malicioso aqui, tá? Então, phishing é uma técnica, é um golpe, certo? Que é aplicado por cybercriminosos para enganar você e levá-lo a revelar suas informações. Aí tu clica no link e lá vai estar lá, tipo assim, bote seu usuário. Você fala, eu não tenho usuário, porque eu não sou cliente desse banco. Aí, ou cria a conta. Então, vai lá, vou criar a conta, vou colocar, aí tu vai digitando tudo, vai colocando teu nome completo, CPF, teu endereço, teus contatos, aí pronto. Aí o malicioso, ele sabe o que ele quer daquele dado ali. Ele sabe que o CPF ele vai conseguir abrir uma conta, tá? Ele vai abrir uma conta, ele vai te colocar em maus lençóis, tá? Então essa é a grande ideia, tá? Geralmente, como é que o phishing acontece? Eles enviam e-mails ou links falsos para o login, tá? Chega um e-mail estranho, deleta, apaga, nem abre, tá? Chegou um e-mail estranho na minha empresa tem o TI, tem o pessoal da TI, que é o pessoal da tecnologia da informação, contata com o pessoal da TI, ó, tá chegando esses e-mails aqui com alguma restrição. Então, o pessoal da TI é no meu e-mail pessoal ou no meu e-mail profissional? Meu e-mail profissional, pô, tá chegando esses e-mails aqui, tá? E aí eles vão poder ter uma solução mais viável para você. Tá bom? Então é interessante que a TI também esteja ligado sobre esses dados. Nunca clique nos links, tá? Que venham no e-mail, a não ser que você solicitou, tá? Porque pode ser que isso aconteça também. Tá? Você já está num site, tá? Estou criando aqui a minha conta no Mercado Livre, na Amazon, para comprar um produto. Aí eles vão falar, né? Autentificar, né? Criar, saber se você é você. Eles vão mandar um e-mail para você confirmar que você é você. Aí nesse caso que você está fazendo aquela transação, aí beleza, tá? É uma forma da empresa garantir o princípio da autenticidade, para saber se você é você. Aí sim, nesse caso, se você está criando de fato. Agora, se você não criou, se você não clicou nada, se você não pediu nada, porque tá vindo e-mail para tudo nada, desconfie, tá? Desconfie. E aí, professor, como é que eu vou saber se aquele site que eu estou entrando é de fato um site seguro? Atenção, tá? Não. As formas aqui é a forma que a gente vai ter a forma geral, genérica, de saber se um site é ou não é seguro. Porém, nem tudo, tá? Nem sempre que a gente vai ter essas informações. Às vezes você vai entrar num site que vai preencher todos esses pré-requisitos e ainda assim são sites falsos, tá? Então, todo detalhe é importante, todo cuidado é importante, tá? É imperativo que site legítimo, tá, de vendas ou de dados que exijam teus dados bancários, eles apresentem um código chamado HTTPS, tá? Vou já explicar. Onde é que a gente vai ver isso, professor? Nos navegadores, todos os navegadores, tá? Então, esses links, essas imagens aqui, ó, são de navegadores, tá? Então, para acessar sites, a gente vai ter que utilizar o quê? Os navegadores
online. O que é um navegador, professor? Um navegador, ele é um programa de computador que te permite acessar um link, tá? Uma que a gente chama de URL, tá? E essa URL, ela é justamente uma entrada para um local, tá? Onde vai ter informações das diversas, tá? E o site, ele é um desses locais, tá? Então, como é que a gente vai acessar? Tá? Tem vários, tá? A gente pode acessar a URL do nosso próprio computador, tá? Mas a gente pode também acessar a URL de sites, tá? Então, os navegadores são as nossas formas de a gente poder acessar. Então, mostra aqui para vocês que não tem só um, tem 4 nessa imagem, mas na verdade tem muito mais do que isso. Nessa imagem a gente tem o Explorer, a gente tem o Safari, tá? A gente tem o Firefox e a gente tem o Chrome, tá? Se o celular de vocês é da Android, tá? Com certeza ele já vai vir com esse navegador aqui, ó, que é o Chrome, certo? Então, quando vocês forem acessar qualquer site, vocês vão acessar pelo Chrome, ok? E quando vocês forem acessar qualquer site, eles vão te exigir uma URL, tá? Aí é que tá o detalhe. Muitas vezes a gente não digita esse terminho HTTPS. Por que a gente não digita? Porque no passado a gente até digitava tudo isso, né? HTTP, www. Então, professor mediador que estiver assistindo essa aula, que aí usou o computador lá no início dos anos 2000, né? Se teve essa oportunidade, tá? Sabe que a gente tinha que digitar tudo. Pelo menos o www a gente tinha que digitar, tá? Hoje a gente só bota lá, canaleducacão.com.br e pronto. Certo? Em geral, sites que tem o HTTPS, tá? Então a gente meio que decora mesmo, tá? HTTPS termina em S, ó. Esse Szinho aqui é importante, tá? Vão apresentar um cadeadozinho, tá? E aí, na hora que aparece aquele cadeadozinho, opa, eu entendo que aquele site é um site criptografado. E lembra lá que criptografia garante um princípio da confidencialidade, da integridade das nossas informações. Não forneça seus dados, a não ser que existe essa camada de segurança. Tá? Certifique se existe um cadeado na barra de navegação e se o HTTPS está no início do link. Tá? Isso vai garantir que aquele site é seguro? Claro que não. O próprio Chrome, tá? O próprio navegador Chrome, basicamente ele vai exigir que praticamente todo site que a gente acesse tenha o tal do HTTPS. Tá? Os outros navegadores até que não, mas o Chrome ele vai exigir que boa parte dos nossos sites que vão funcionar, eles tenham o HTTPS. Então, meio que os criminosos já sabem disso e claro que eles vão criar um site com o tal do HTTPS. Tá? Entretanto, saiba que isso não basta. Há sites que fazem phishing, tá? Aquela técnicazinha lá de roubar os nossos dados, tá? Simulando lojas de bancos de dados com esse certificado. Primeira coisa, vamos lá. Vamos aos termos técnicos, tá? Da informática, que não são termos técnicos complicados, tá? São termos técnicos do dia a dia de vocês. Tá? Primeira coisa, URL, que eu estava falando para vocês ainda agora. O que é isso, professor? Um URL, ou Uniform Research Locator, tá? Então, é um localizador de recurso uniforme, se refere ao endereço. Então, quando você fala assim, o que é uma URL? É um endereço, tá? É um endereço eletrônico. É Rua do São João, bairro... Não é rua não, gente. É o endereço onde eu vou encontrar aquele arquivo. Por exemplo, se você salvou no teu celular, tu fez um documento lá no Word, tá? E tu salvou um documento que é o teu trabalho lá na disciplina, projeto de aprendizagem interdisciplinar. Aí tu salvou, ele vai ter um URL lá.
Tá? Ai, professor, como é que eu vou saber? Eu preciso obter informação. Você vai lá em obter informação ou mais informações. No arquivo que você está abrindo, ele vai ter endereço. Ele vai apresentar uma informação de onde é que eu vou localizar na memória do teu celular aquele arquivo. O URL é isso. Mas a URL ela também serve para a gente identificar o quê? O site que a gente está acessando. Ok? Então, o URL é o endereço de algum recurso informático. Pode ser um arquivo de um computador. E esse computador aqui pode ser o celular de vocês. Pode ser um arquivo no pendrive. Ah, ele também tem um endereço? Tem. Ele tem um lugarzinho onde ele tá salvo. Certo? Ou um site. Essa rede pode ser a internet ou uma rede corporativa para que você possa acessar. Tá vendo essa imagem aqui agora? Essa imagem é como se fosse um navegador. Então, isso aqui é o nosso navegador. Navegador. Quando a gente abre o navegador, a gente vai ver essa carinha. E aqui, ó, onde eu estou circulando aqui, ó, é a nossa barra de endereço. É aqui onde a gente coloca a nossa URL. Certo? É aqui onde a gente vai colocar. Tá? Para digitar, a gente precisa saber qual é a nossa URL. Para saber o que ele vai abrir. Então, o navegador ele pode abrir um arquivo que esteja no meu computador. Ele, tem uma foto salva. Ele pode ser que ele abra essa foto. Pode ser que ele abra um documento, tá? Quais são os navegadores mais conhecidos? Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox. Tem um Opera também, que é muito conhecido, tá? Normalmente, nos celulares vem o Chrome, tá? Se o seu celular é da Android, tá? Vem o Chrome. Então, você vai lá no campo, lá no superior, tem a barra de endereço. E você vai colocar o URL. Se o que tu está abrindo é um site, aí, quando a gente digita o site, ele sempre vai ter um código de começo. E esse código de começo, ele vai começar com o HTTPS. Então, a gente tem que digitar assim, ó, HTTPS. Tá? Hoje em dia, como a gente vai acessar site, ele já sabe, não precisa acessar, não precisa digitar. HTTPS, // tá? www. Não sei o que. Não, então os navegadores já melhoraram pra gente. A gente já digita logo o site que a gente quer. Instagram.com, google.com.br, bb.br. Então a gente vai colocar logo o site que a gente quer, direitinho, bonitinho. Certo? O que é esse HTTPS? Hypertext Transfer Protocol Secure. Traduzindo, protocolo de segurança de hipertexto seguro. Então, esse S significa seguro. Professor, tem versões sem o S? Tem. No passado era assim. Para que a gente acessasse qualquer site, a gente precisava botar o HTTP. Certo? Então, tem muitos sites que ainda não tem o S. Tá? E para que ele serve, professor? Esse S é uma camada de segurança de protocolo que a gente chama de SSL, tá? Que serve para deixar a nossa conexão criptografada. Então, a grande ideia dela é essa, é criptografar. O que é criptografar mesmo, professor? Vou voltar aqui, ó, porque a gente já conversou sobre isso, ó. Lá na primeira aula, eu disse para vocês que a criptografia é aquela que, quando uma outra pessoa tenta acessar os meus dados, ela não vai entender nada. Ela vai ver um monte de símbolos, números, letras que não fazem o menor sentido. A não ser que ela tenha uma chave de acesso para descriptografar aquilo dali e criar um texto que faça sentido. Tá? Então, sites criptografados são esses. São sites que vão manter essa segurança entre você e um terceiro. E sempre, no caso, o site da tua empresa, é o site da Google, é o site do banco, é o site... Então, eles vão manter essa segurança através do quê? Do teu usuário e senha.
Tá? Hoje em dia, os sites, para manter ainda mais segurança, eles não vão te exigir apenas uma mera senha. Tá? Eles vão te exigir o que a gente chama de verificação em 2 fatores. Tá? Então, tu digita a tua senha. E aí depois, se tu ativou, né, a verificação em 2 fatores, depois de tu ter digitado a senha correta, ele vai te mandar um e-mail ou ele vai te mandar uma mensagem no celular, uma mensagem SMS. Às vezes até tem o WhatsApp também, essa mensagem, com código para tu acessar. Agora digite esse número aqui, 221. Tá? Tu vai lá no site e digita o código correto. Para que é isso? É para garantir o princípio da autenticidade. Tá? Então essa mensagem ela vai ser criptografada, então só vai conseguir ler aquela mensagem quem tem acesso à senha dela. Tá? Atenção, bota aí no teu caderno. Procure se configurar esses sites, tá? As tuas contas, na verdade, há verificações em 2 fatores. A verificação em 2 fatores garantem o nosso princípio da autenticidade, porque vai garantir que você é você, tá? Então, o teu site ele vai ter certeza que o Rick, né, o Raik, desculpa, não é o Sidney. Vamos supor que o Sidney tenha a senha, desculpa aí, Sidney, mas vamos supor que o Sidney tenha a senha do Raik. E ele vai tentar entrar lá para fazer uma compra no site da Amazon. Na hora que ele for acessar a senha, o e-mail do Raik, tá? O site da Amazon vai mandar um e-mail ou uma mensagem para o celular do Raik. O Raik vai, opa, estão tentando acessar minha conta aqui. Certo? E aí você já bloqueia logo, o Raik já pode bloquear logo, já pode garantir ali alguma forma de impedir, seja quem for, o Sidney, Maria Cauene, o Guilherme, ou seja quem for, bloquear o acesso àquela informação. Então, os sites HTTPS são sites que vão utilizar criptografia, tá? Para garantir o princípio da confidencialidade. Certo? Isso é o suficiente? Não. Tá? E como é que aparece pra gente, professor? Exemplo, ó, o site do canal Educação. Tá? Isso aqui que está na imagem para vocês é uma barra de um endereço. Tá? Então, a barra de endereço. Em geral, a gente só digita isso aqui, ó. Canal Educacau, tá? Educação sem ser cedilha e sem tio. Tá? .tv é o site do canal Educação, da nossa AVA. A gente já teve aula aqui dessa disciplina para falar só sobre esse site aqui. Como ele é acessível, né? Como a gente pode botar lá a nossa inteligência artificial para fazer a leitura do site, para botar ali modo de leitura, modo noturno, tá? Para fazer a leitura tanto em língua portuguesa como em Libras. Tá? Então, um site bem bacana. Mas, em geral, a gente não vai estar digitando HTTPS. Tá? Mas aparece esse detalhezinho aqui pra gente. Ó, o quê? Aparece ó, um cadeado. Ah, isso aqui é um site seguro, professor? Isso aqui indica que tenha criptografia. Tá? Não significa dizer que o site é seguro. Significa dizer que ele é um site criptografado. Tá? E aí, ó, o que que acontece? Ó? Se a gente for digitar mesmo, a gente vai ter que digitar assim, ó. HTTPS, ó o Szinho aqui, ó. www.canaleducacau.tv. Hoje a gente não precisa digitar toda essa parte introdutória, tá? Digita canaleducacau.tv. Tá? E aí ele já vai entender, o próprio navegador já vai entender que o canal Educacau é um site HTTPS. Tá? Professor, pode ser que um site crie uma pessoa mal intencionada, crie também um outro canal Educacau.tv malicioso? Pode. Tá? Aí é que tá. A gente pode muitas vezes não prestar atenção. Tá? É claro que o canal Educacau.tv
tá registrado, ele tem um domínio, tá? Então, o canal Educação, ele tem um domínio disso aqui. Então, quem tem o direito de acessar e utilizar esse perfil é a empresa Canal Educação, tá? E aí, o que que acontece? Normalmente, quando eles vão criar um site falso, eles vão criar um site assim, ó. Botam uma coisinha a mais, ou, desculpa, borracha, ou uma coisinha a menos. Por exemplo, .tv, aí bota .tv.com. O nosso domínio não é o .com. Ou nem bota .tv, já bota logo .com aqui, .com.br. E .com.br são domínios comuns. Aí você fala assim, poxa, achei que fosse o site verdadeiro. E não é o site verdadeiro. Então você tem que estar prestando atenção nos mínimos detalhes para saber, peraí, como é o site mesmo lá do Canal Educação? É o canaleducação.tv.com.br ou é o canaleducação.com.br? Não, é o canaleducação.tv e pronto. Então esses detalhes a mais, pode ter certeza que são domínios externos, tá? Então vamos nós, ó. Quando você clica aqui para digitar, ele vai aparecer o HTTPS. Se você não precisa clicar para digitar, ele vai aparecer o cadeadinho, tá? Então tá ali, ó, o cadeadinho aparecendo. O que é esse cadeadinho, tá? O que eu posso dizer quando esse cadeadinho aparece? Com certeza você está conectado em um site cujo endereço é exibido na barra de endereço e a conexão não foi interceptada. Tá? Então não tem uma terceira pessoa, que a gente chama de man in the middle, tá? Que é para fazer o tal do phishing, tá? Para fazer a captura dos teus dados, tá? E também que a conexão entre o navegador é criptografada, garantindo a confidencialidade dos dados existentes, ok? Beleza? Todo site precisa disso? Não, tá? Mas se eu vou colocar um dado meu, qualquer dado, meu nome, eu preciso ler e ver que esse sitezinho é pelo menos um HTTPS, tá? Professor, pode ser que apareçam outros tipos de cadeado? Pode, tá? Pode ser que apareça um cadeado com uma exclamaçãozinha. Vamos dar um zoom aqui, ó, como é esse cadeadozinho com exclamação. Não apareceu. Tem como dar o zoom aqui? Não tá dando. Mas vamos nós, ó. Pode ser que apareça um triângulo com ponto de exclamação, com sinal de exclamação. Que ele é um alerta para dizer que a navegação, a conexão entre o teu navegador e esse site, ele é parcialmente criptografado, mas não vai impedir a espionagem, ok? Por padrão, o navegador não bloqueia conteúdo passivo, tá? Isso é um outro programa, um outro cookie está ali só verificando o que tu está fazendo, tá? Então, nesse caso aí, não insira teus dados, tá? Vai ter programas que vão ler se as palavras que tu digita no teu teclado, quem está digitando pelo computador, tem computadores que capturam a imagem da tela, tá? Então, às vezes, sabe quando a gente está digitando a senha, em vez do padrão da própria senha aparece um asterisco, ou aparecem pontinhos, tá? É para justamente o site estar garantindo que algum espião que estiver capturando a tela, tá? Eles não consigam ler a tua senha, tá? Mas existem programas que vão fazer a leitura do nosso software, do hardware do teclado, tá? Quem digita pelo computador vai digitando a letra A, B, C, tem programa de computador que faz esse tipo de leitura, tá? Então, os programas, sites que não conseguem proteger totalmente, eles vão ter isso aqui, esse cadeado, que é um HTTPS, mas é um HTTPS que não vai proteger, tá? Que não vai ter um certificado que vai proteger ali a tua conexão contra espionagem. Então, fica ligado, cara. Não coloca teus dados ali, certo? Não coloca teus dados ali, porque pode ter que alguém esteja pegando ali teus possíveis... Ah, professor, mas eu sou ninguém me conhece.
proteja, se proteja, certo? Então, não coloque teus dados, não ache que você, eu não sou ninguém, não sou ninguém importante, quem é que vai querer pegar meus dados? Não pense desse jeito. Porque a gente coloca muitos dados na internet, certo? E esses dados, eles podem ser utilizados em outros momentos, em outras oportunidades, ok? Outra forma de aparecer, é o cadeado cortado. Tá? Aí realmente vai indicar que aquela tua conexão não é HTTPS, ela é apenas HTTP, tá? Então, às vezes é simplesmente para tu acessar um link, para tu ler um texto e tal, tudo bem, tá? Porém, tome bastante cuidado, tá? Porque isso aí pode ter justamente o processo da espionagem, ou da espionagem não, do phishing, tá? O processo do phishing, também conhecido desse termo em inglês, man in the middle, tá? In the middle. Man in the middle, em inglês, tá? Homem no meio, tá? Ou intermédio, tá? Esse homem do meio, como é assim? É um homem que está entre você e o site que tu quer acessar. O que ele está fazendo? Phishing, tá? Ele está ali tentando capturar os teus dados, tá? Cuidado, cuidado, tá? Em geral, todos os sites, tendo cadeado ou não tendo cadeado, eles têm umas ferramentinhas em inglês também chamados cookies, tá? O que seria o cookies? Pode até me colocar um pouquinho na tela agora, porque acho que eu não coloquei isso no slide, tá? O que são esses cookies, tá? Em outras aulas, eu já até conversei com vocês sobre a internet, que ela é agora inteligente, né? Eu até falei, os fenômenos da web 3.0 e da web 4.0, tá? O que é isso? Tá? É agora que a internet, ela consegue entender o que é que você gosta de acessar. Então, o que acontece? Quando a gente entra em qualquer site, mesmo site HTTPS, elas vão ter os tais cookies, tá? Então, elas vão salvar o nosso arquivo, tá? Elas vão entender o nosso histórico, o nosso interesse, e aí elas vão nos mostrar apenas aquilo que a gente gosta. Tá? Então, eu comecei a acessar, entrei lá no site do Mercado Livre, da Amazon, e comecei a procurar um livro, tá? Procurei o livro lá, o Essencialismo. Do nada, começa a aparecer umas propagandas para mim o tempo todo desse livro e de outros livros parecidos, porque ele começa a entender que esse é meu interesse. Comecei a procurar casa para alugar, então começa a aparecer só para mim, casa para alugar, e você fica, meu Deus, mas o que é isso? São os cookies. Tá? Então, independente do nosso site ser ou não seguro, eles vão lançar esses cookies. O que é isso? É um vírus? Não, não é um vírus. É uma forma daquele teu navegador entender quais são as tuas preferências, porque tem muita coisa na internet. Então, ele meio que vai dizer, tipo assim, vou ajudar o meu colega, meu camarada, né? Aí vou começar a mostrar coisas que são do interesse dele. Às vezes, isso é um pouquinho ruim pra gente, né? Porque fica aparecendo sempre no aspecto da publicidade. Isso é vantajoso para quem está vendendo o produto, mas para quem está usando, aquilo dali pode ser um pouquinho chato. Tá? Então, a gente tem algumas formas de a gente evitar esses cookies no nosso computador. A gente tem como apagar lá nas configurações do navegador esses possíveis cookies, tá? Vão aparecer algumas notificações. Existem algumas formas de a gente não gravar esses cookies através de, por exemplo, conexões no modo visitante ou do modo anônimo. Atenção, tá? Essas formas de você acessar o site não vai garantir que você seja, de fato, um anônimo. Simplesmente só não vai salvar os arquivos, os sites que você está navegando, nem salvar esses cookies ali dentro daquele teu computador, tá? Então, vamos ver aqui um pouquinho, Atenção. Você nunca deve enviar nenhuma informação sensível. Tá para eles? O slide? Vamos lá, Atenção, você nunca deve enviar nenhuma informação sensível, como informações bancárias, dados de cartão de crédito, número de documento, CPF, RG, nome completo, endereço, tá? Para site, se a barra de endereço mostrar um cadeado com triângulo de alerta ou cortado em uma barra vermelha, tá? Casos assim, você não está se comunicando em um site seguro. E atenção, se você estiver achando que está no cadeado, está com segurança, também não é o suficiente, tá? Bom, navegação privada, como eu disse para vocês, tá? Navegação modo privado, todo navegador, quando você clica lá nas opções, ele vai dizer modo privado ou ou navegação anônima. Serve para quê, professor? Para não guardar histórico de navegação. Serve para quê? Para não guardar cookie. Sabe o cookie que eu falei? Cookie em inglês é biscoito.
Mas esse biscoito aqui, que biscoito é esse? É aquele biscoito que vai entender que você, Joãozinho, Maria Cauene, Geisla, procurou o quê? Procurou sofá para comprar, geladeira. Aí começa a aparecer um monte de propaganda de geladeira. Então esses cookies são isso. É vírus? Não. Ele simplesmente está entendendo que você está procurando para isso. Certo? Beleza? Quando a gente navega anônimo, deixo de salvar. Esses cookies não, esses biscoitinhos, esses cookies deixam de ser salvos no nosso computador e meio que você passa despercebido. Ah, professor, eu vou ser um hacker agora, eu vou querer saber informação de uma outra pessoa, eu vou querer ser hate, vou falar mal de alguém na internet utilizando a navegação privada. Tá? Ou a navegação anônima. Ninguém vai descobrir quem eu sou. Verdade isso? Errado, falso. O navegador ele só serve para isso, para não salvar histórico, para não salvar os cookies, para não salvar informações nos formulários do computador que tu está escrevendo. Tá? Qualquer informação que você faça externa, quem quiser saber quem foi que fez aquilo dali, vou escrever lá nas mensagens do Instagram, nos comentários do Instagram, vou colocar ali um hate, falar mal da fulana, dizer que ela tá feia, que não sei o quê. Se isso for injúria e é crime, tá? Ou calúnia, que é crime também, dá para saber quem é que escreveu aquilo dali. Através do quê? Do IP, da identidade do computador. Tá? Da identidade do seu celular. Então, não, o navegador privado ele não serve para te tornar anônimo. Simplesmente para não salvar as informações naquele computador. Por exemplo, eu quero acessar aqui. Para que serve, então, a navegação privada? Vou acessar a minha conta, tá? No computador de uma pessoa estranha, ou no computador de uma pessoa que eu não tenho tanta confiança assim. Mas eu preciso acessar essa conta. Então eu vou acessar de forma utilizando a barra de navegador anônima. Para quê? Para que eu possa colocar as minhas senhas, mas que as minhas senhas não vão ficar salvas naquele navegador. Certo? Peguei o celular da amiga minha, vou ver aqui o meu e-mail e tal. Abre o navegador anônimo. Nada vai ficar salvo naquele computador relacionado àquilo e você vai manter uma conexão segura. Tá? Esse é o grande objetivo. Bora fechar a nossa aula de hoje com exercício, atividade? Bora lá, Geisla, Sidney, Maria Cauane, Raik, Guilherme e todos os alunos, pessoal de Assunção do Piauí, de Palmeiras, pessoal aí também de São João. Bora lá, eu quero ver todo mundo participando. Vamos associar o primeiro ponto, a primeira coluna com a segunda coluna. Tá? Na primeira coluna a gente tem na letra A, informação, letra B, segurança da informação, letra C, princípios básicos da segurança da informação. Letra D, função do departamento de TI, tecnologia da informação nas empresas. Então, bora lá. Vamos nós, bora lá. O que seria? Olha esses terminhos aqui que a gente tem, na segunda coluna. Vamos focar aqui na segunda coluna, Segunda coluninha aqui, Primeiro quadrado daqui, tá dizendo o seguinte, disponibilidade, confidencialidade e integridade. Essas palavrinhas aí lembram a gente o quê, galerinha? Cadê o pessoal? O que é isso, professor? Então, primeiro item, disponibilidade, confidencialidade e integridade. É o quê? É informação? É o conceito de segurança da informação? Professor, esses 3 itens aí são os princípios básicos da informação, da segurança da informação. Ou não, é a função do pessoal da TI da minha empresa. E aí, pessoal? Professor, disponibilidade, confidencialidade e integridade são o quê? São os princípios básicos. Beleza?
Vamos lá, cadê o pessoal do meu chat? Cadê o Raik? Cadê a Maria Cauane? Cadê a Geisla, o Sidney? Pessoal de Assunção do Piauí. Vamos pro segundo, ó. O que é um conjunto de dados? E aí, galera? Bom dia, Renilson. E aí? O que seria um conjunto de dados? Boa, Guilherme, boa, gostei. Precisa apagar a mensagem não, cara. Bora lá, agora o conjunto de dados. Então aqui, ó, já cortou o C, ó, já não é mais C, ó. Cadê agora? Conjunto de dados é informação? É segurança da informação ou ela é função do departamento de TI? E aí, pessoal? E aí, galerinha? Dado por dado em si, gente, não gera informação. Se eu botar aqui um número 3, para vocês podem não fazer sentido. Agora, se eu disser que o número 3 é uma carta que vai ter R$1 milhão ali dentro, aí tu, mas isso aí, essa conexão entre dados diferentes, me dá uma informação muito importante. Então, informação, queridos, é um conjuntinho de dados. Tá? Um dado por si só, tanto faz, tá? Agora, valeu, Guilherme, boa, tá? Justamente. Ou várias informações interligadas umas às outras, certo? Conjunto de dados. O que seria criar, implementar, controlar, monitorar políticas que asseguram os ativos? A gente até falou, ativo é informação. E aí, meu povo? Professor, as políticas ligadas a isso são o quê? São as políticas ligadas à segurança da informação. Boa, Guilherme! E aí, por fim, ficou fácil, né? Qual é a função do Departamento de Segurança, então? Opa! Falhei aqui. Desculpa, galerinha. É função deles criar, tá? As regras. Aqui sim, desculpa. Segurança da informação são regras criadas para proteger esses ativos. Aí sim, seria segurança da informação. Como é que a gente está de tempo? 40 segundos, é isso. Gente, ó, a gente vai ter mais algumas questões, eu deixei mais 2 ou foi 3 questões aqui para vocês, eu vou deixar abertas para vocês responderem em casa, vocês sabem que vocês vão poder acessar esse slide, esse material, aonde? Lá no site do Canal Educação, canaleducacau.tv, tá? Lá no site, tá? Então acessa lá que vai ter, deixei mais questões para vocês com essas instruções para vocês ligadas aqui à segurança da informação. Foi um prazer estar com vocês e a gente se encontra novamente na próxima segunda-feira, tá bom? Beijo, até mais. Tchau, tchau.